Bom, olá a todos. Eu vou explicar agora nesse vídeo aqui, pessoal, a origem dos samaritanos. Quem que eram esses samaritanos, né? Eram judeus, não eram judeus? Quem que eram? Vamos dar uma analisada aqui. Israel tinha dois reinos, né? Que era o reino dividido. O reino do norte, que era chamado Israel, e o do sul, chamado Judá. Todo mundo sabe disso, né? Que após a morte de Salomão, o reino se dividiu. E esses reinos nem sempre se entendiam. Às vezes eles até se ajudavam, né? Que nem naquele caso lá da batalha contra os midianitas. E às vezes eles até brigavam entre si. O reino do norte contra o reino do sul. Tanto que às vezes um ia pedir ajuda de outro povo para combater o outro reino. Como por exemplo na época do rei Acás, que ele foi pedir ajuda do Egito. Perdão, do Egito mesmo, porque o reino do norte e a Síria queriam atacar ele. E um dos vizinhos dos israelitas era a Síria, que foi um grande império. Os assírios invadiram toda a região do Oriente Médio e rapidamente absorveram o reino de Israel. O reino de Judá conseguiu sobreviver ao Império Assírio graças a acordos sucessivos e pagamento de tributo, o reino do sul. O rei Acás de Judá, por volta de 735 a.C., viu a necessidade de se aliar à Síria, quando se sentiu ameaçado pelos reis de Israel e da Síria, que se tinham coligado contra Judá. Viu? Às vezes eles brigavam. Acás pediu ajuda ao imperador Tiglat-Pileser III, que respondeu prontamente, arrasando os reinos de Israel e da Síria. Mas submeteu Judá a um pesado tributo. Apesar de ter salvo seu reinado, Acás sofreu a humilhação pela submissão à Síria, e ficou marcado no Antigo Testamento como um traidor. Para evitar rebeliões, inclusive não era Egito ali, tá? Era a Síria, que eu confundi aqui, perdão. Para evitar rebeliões, Tiglat-Pileser III decretou um exílio maciço dos israelitas para diversos pontos do império, repovoando os territórios com gente retirada de outros locais. Então, para quem não entendeu, isso daqui é o seguinte: ele pega os israelitas, manda eles embora aqui da região da Samária, aqui onde está verdinho aqui, tá vendo, pessoal? Que era o reino do norte. E no lugar ele coloca gente de outros povos para habitarem no lugar que ele tinha conquistado. Com Israel e Damasco dominados, Teglat-Falazar III coloca no trono de Israel um certo Oséias, um rei que é marionete, né, das vontades assírias. Cansado dos desmandos assírios, Oséias tenta uma rebelião, contando com o apoio egípcio, mas fracassa retumbantemente e é contido por Salmanasar V, sucessor de Teglat-Falazar III. Com Israel em constante estado de rebelião, o sucessor de Salmanasar V resolve a questão de vez. Ele sitia Samaria por 2 anos e em 722, antes da Era Comum, ele invade e arrasa com tudo, deportando cerca de 27 mil pessoas. Tirou todo mundo aqui da Samaria e colocou gente de outros povos no lugar. Como era costume na época, o rei coloca pessoas de outros povos no Reino do Norte, que nem a própria Bíblia registra. E o rei da Síria trouxe gente da Babilônia, Culta, Ava, Diamate, Sefarvaim, e as fez habitar na cidade de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. E eles tomaram a Samaria em herança, e habitaram nas suas cidades. Então o pessoal desses outros povos, de Babilônia, Culta, de outras cidades, ficaram lá, habitando na terra que era dos israelitas, tá bom? Mas como esses povos já tinham as suas crenças, seus deuses, eles não cultuavam o Deus de Israel. Aí, segundo a Bíblia, Deus mandou leões atacarem alguns deles, né, por causa disso. Eles não estão servindo a Deus de Israel, então Deus mandou alguns leões. Mas, segundo Flávio Josefo, foi apenas uma doença que atingiu algumas pessoas. Isso aqui de leões já é um exagero da Bíblia, tá? Por conta disso, o rei da Síria manda um sacerdote hebreu para lá, para ensinar essas pessoas como cultuar o Deus de Israel, para ver se a praga vai embora, a doença que estava pegando em algumas pessoas. Mas acaba se tornando um culto híbrido. Então o rei da Síria mandou dizer: levai ali um dos sacerdotes que transportastes de lá, e vá e habite lá, e ele lhes ensine o costume do Deus da terra, ou seja, para eles cultuar o Deus de Israel. Veio, pois, um dos sacerdotes que transportaram de Samaria e habitou em Betel, e lhe ensinou como deveriam temer ao Senhor. Porém, cada nação daquelas que a gente viu ali, Culta, Babilônia, etc., fez os seus deuses, e os puseram nas casas dos altos, que os samaritanos fizeram, cada nação nas cidades em que habitava. Então aí começa a surgir um culto que seria hebreu, porque o sacerdote está ensinando para eles, mas híbrido, né, porque eles não abriram mão de tudo aquilo que eles tinham por religião. Por isso que os judeus não consideravam os samaritanos judeus, porque aí começa a haver uma rivalidade, né? Os samaritanos acham que estão cultuando Deus melhor que os judeus ou da forma correta, e os judeus dizem que não, pois eram híbridos. E isso gera um cisma, uma divisão. Os samaritanos, lembrando que também dentro dos samaritanos tinha também um pouco de miscigenação com os judeus que ainda estavam no local, tá, pessoal? Os samaritanos criam a sua própria Torá, a Torá samaritana. Dizem que o local do culto verdadeiro seria o Monte Gerizim, ali na Samara, e tornam-se rivais dos judeus. Tanto que quando os judeus retornam da Babilônia e reconstroem o templo, estes não permitem que os samaritanos ajudem, o que os leva a escreverem cartas com acusações contra os judeus.
Por isso que no Novo Testamento a rivalidade é tão grande entre judeus e samaritanos que o termo samaritano era usado de forma pejorativa. Que nem você vê aqui, por exemplo, em João. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: não dizemos nós bem que é samaritano e que tem demônio? Então samaritano era tipo até de uma ofensa no Novo Testamento, porque os judeus não aceitavam os samaritanos porque eles tinham um culto híbrido, tá? Fizeram a própria Torá, um local de adoração deles, etc., que acabou destoando dos judeus, tá bom? Então essa é a origem dos samaritanos. Dizem que existe até hoje samaritanos, que até Israel tem, e hoje em dia tem surgido outros grupos, né, que se dizem samaritanos, né, se considera assim na internet, tá bom, pessoal? Então espero que tenham gostado aí, obrigado por terem assistido, até a próxima.